E aí pessoal, no vídeo de hoje temos uma emissora que não existe mais, porém o prédio ainda está de pé e outra cujo prédio foi abandonado e ainda por cima passou por um incêndio. Nós temos também um canal de TV que perdeu a concessão e foi fechado pela Polícia Federal. Hoje a gente vai falar sobre alguns desses canais que não tiveram um desfecho muito legal, então bora lá ver isso comigo. Começando com um caso bem triste, essas são imagens do prédio onde funcionou a TV Industrial, emissora essa que deixou de funcionar muitos anos atrás. Por incrível que pareça, o prédio ainda está de pé, é muito bonito e fica no Morro do Imperador em Juiz de Fora, e chama muita atenção de quem passa por ali. Ele se encontra hoje, em 2023, em estado de abandono. A pintura se perdeu, as paredes são cheias de infiltração, tem rachaduras na fachada, sem vigilância. A prefeitura decretou o tombamento em 2019 e ele está fechado há 40 anos. Desde o momento que a emissora deixou de operar ali. Porra. Que é isso, gente? Que é isso? Que pena. Era a técnica lá em cima. Videotape, controle, monitores. Tudo passa. E os panelões, as luzes, né? Ali era a torre de iluminação, onde tem aquele buraco ali, ali encaixava as iluminações, tudo, controle de iluminação, ficavam caríssimos. Tá, mas o que aconteceu com a TV Industrial? Então, meu povo, a TV Industrial Canal 10 foi bem importante. Ela foi inaugurada em 29 de julho de 1964. Era de propriedade da família Mendes. Sérgio Mendes foi o fundador ao lado dos seus filhos, Gudesteu Mendes e Geraldo Mendes. Ela herdou esse nome da Rádio Industrial. Como era comum na época, a Industrial tinha o seu mascote, chamado Zé Marmita, idealizado pelo Geraldo Mendes. Vocês devem estar achando meio estranho esse nome Zé Marmita, deve achar que eu tô zoando. Tô zoando não, então bora lá explicar melhor esse negócio. É que lá em Juiz de Fora, pessoal, há muitas décadas atrás havia uma extensa atividade industrial, muitas fábricas e boa parte das pessoas trabalhavam como operários. A programação da TV Industrial era bem diversa, havia telejornais, transmissões de eventos da cidade, programas esportivos, jogos de futebol e por aí vai. O grande problema é que a TV Industrial era financeiramente amadora, não só ela como vários outros canais de TV da época. Os empresários de Juiz de Fora eram um osso duro de roer, não acreditavam muito na força da publicidade na TV. Havia retorno financeiro? Havia, mas não muito. Para piorar, a Globo surgiu e as redes de televisão começaram a se formar. A Industrial era uma emissora cuja programação era predominantemente local. Eles bem que tentaram segurar a onda e se manter de pé, até procuraram suporte na REI, rede de emissoras independentes que não conseguiu fazer frente às grandes emissoras. E aí não teve jeito. Para piorar, o Gudesteu Mendes faleceu por volta de 76 e o Sérgio Mendes também se foi em 78. Estou só o Geraldo Mendes ao lado da mãe dele. A Industrial era muito desejada por ser uma geradora de programação e a Globo se interessou em comprar a emissora. E aí, vendo, aquela situação, o Geraldo Mendes pensou, é melhor vender. A Industrial acabou entregando os pontos. O Geraldo Mendes confidenciou em um depoimento e uma dissertação que não teve outra coisa a fazer a não ser vender mesmo, embora ele não quisesse. O processo foi um processo que machucou muita gente. E ocorreu numa época que não podia ocorrer. Porque nós perdemos o meu irmão e um ano depois o papai morreu também. Aí eu fiquei sozinho. Fiquei numa situação muito complicada, desestimulado. Insinuaram que eu deveria passar para outros grupos. E a negociação não foi muito amigável não. Ele contou que o Roberto Marinho chegou, aí o Geraldo perguntou se ele tinha um cheque e caiu fora. A TV Industrial então se transformou no que é hoje a TV Globo Juiz de Fora, lá em 1980. Existe a lenda que ninguém sabe se é verdade ou não, de que depois de ter comprado a Industrial, um funcionário foi lá, pegou todos os filmes da emissora e jogou no Rio Paraibuna. Não restou nada, dá pra acreditar nisso. Tenho certeza que nós fizemos o possível para dignificar a comunicação local. Enquanto você se diverte, eu trabalho. É o lema da sua Industrial. Música, esporte e informação.
é a primeira em rádio e televisão. Itacolomi, sempre na liderança. Canal 4, Belo Horizonte, Minas Gerais. A TV Itacolomi não perdia a oportunidade de falar que estava em primeiro lugar, em toda a vinheta era isso, sempre esfregando na cara das colegas. Será que você adivinha quem é novamente líder absoluta em Belo Horizonte? Vamos ver. 1, 2 e 3. TV Itacolomi, 75,3% de audiência. Ela foi fundada pelo Assis Chateaubriand em 8 de novembro de 1955 e pertenceu aos diários associados da TV Tupi. Inclusive era representada por um índiozinho, característica comum nas emissoras do conglomerado. Genuinamente mineira, a Itacolomi oferecia muitas atrações locais, noticiários, shows, programas esportivos, etc. O império do Assis Chateaubriand era muito mal administrado, inclusive por ele próprio, que fazia coisas absurdas. Chegava a pegar o dinheiro do caixa das empresas, isso é descrito inclusive na própria biografia dele. A Tupi sempre teve dificuldades para pagar os funcionários. Quando Assis faleceu, a situação, que já não era das melhores, piorou. Em 1980, as concessões foram cassadas pelo governo, e uma dessas concessões cassadas, infelizmente, foi da Itacolomi, que poderia ter sobrevivido. Era uma emissora até saudável financeiramente, isso segundo matéria do Jornal do Brasil em 1980. A emissora até pensou em resistir à decisão, pois era um dos canais de maior audiência dos associados, mas não teve jeito. No dia 18 de julho de 1980, dia da lacração do transmissor, a Itacolomi nem chegou a entrar no ar. Os representantes do Dentel desligaram os 2 cristais dos transmissores da emissora na Serra do Curral. Os funcionários estavam totalmente desolados e muito tristes. Quando a emissora de fato acabou, foi uma choradeira danada. Houve uma grande comoção entre a população. Afinal, ela era muito querida e prestigiada. O pior é que a cidade de Abaeté, em Minas, não conseguiu captar mais nenhuma emissora de televisão. A Itacolomi era a única que pegava. O povo não sabia nem o que ia fazer da vida. Saiu até uma matéria da época falando sobre isso. Muito querida, a Itacolomi foi a pioneira, a primeira emissora de Minas Gerais. Ela não está mais no ar, mas o seu nome está marcado para sempre na história e isso nada pode apagar. Obrigado, assinado Itacolomi. A TV Betim foi ao ar pela primeira vez em julho de 2003, cobrindo a cidade de Betim, Minas. Era uma emissora educativa que não era tão educativa assim, meio da pá virada. Isso porque exibia até programa de balada. Sim, meu filho, acredite se quiser. A Betim era muito competente mesmo na área de jornalismo e o povão ficava por dentro das notícias, sabendo até dos buracos que haviam na rua assistindo o Jornal 53. Mês de maio. Quem não associa o mês a um ventinho frio e até começa a tirar as blusas de frio do armário, não é mesmo? Seria, mas as coisas mudaram. Quer dizer, a temperatura mudou. Não baixa de jeito nenhum. Também ao ar através dela o Conexão Arena Esportiva, além do Arte Pesca e entre outros programas. O que acabou com a Betim foi o sinal digital. Em 2016, após 13 anos no ar, a direção fez uma reunião com os funcionários e disse mais ou menos assim, que a emissora não ia passar pela digitalização e que não teria mais programas até lá. Dito isso, todos os funcionários foram mandados para a rua. Jornalistas, cinegrafistas e até os motoristas. Que dó que dá desse povo, né? Eles passaram a retransmitir o sinal da Rede Minas e da TV Brasil sem programação local. Fato é que a TV Betim sumiu do mapa, a emissora não voltou ao ar com a sua programação. A TV Camaçari poderia ser facilmente chamada de TV encrenca, porque essa daí, meu amigo, se meteu em muita bucha e terminou em polícia, isso mesmo. O canal abriu as portas em 28 de setembro de 1994, em Camaçari, estado da Bahia, retransmitindo a TV Cultura. Em 1998, a Camaçari mandou 30 funcionários embora e eles entraram com um processo trabalhista. Pensa que a emissora ficou longe de encrencas? Nananina não. No dia 16 de dezembro de 2004, os empregados que estavam com salários atrasados invadiram a sede da emissora para protestar. A Camaçari foi tirada do ar junto com as suas estações de rádio. Lembra do processo trabalhista que a gente acabou de falar? Então, em outubro de 2007, foi noticiado que a torre da emissora seria leiloada para pagar uma dívida com os antigos funcionários. E a dívida era, sabe de quanto? Mais de R$1 milhão. O presidente do sindicato dos radialistas disse que o C da TVC era de calote. Segundo ele, a direção da emissora trabalhava de forma inadequada. Os funcionários não podiam nem bater
cartão de ponto aos domingos para evitar o pagamento de hora extra, e o leilão acabou não rolando. E quem dera que fosse só isso, né? Por conta de uma conduta errada, Camaçari já vinha sendo ameaçado e levou várias advertências, mas não adiantou nada, continuaram pisando na bola. Em 27 de agosto de 2008, eles chegaram a ficar fora do ar por um dia inteiro por decisão da Justiça Eleitoral por desacatar as decisões do juiz Murilo de Castro Oliveira. Como se tudo isso não fosse suficiente, segundo o site de notícia, várias pessoas eram apontadas como sócias do canal. Tudo isso acabou chegando no ouvidinho do Ministério das Comunicações, que acabou cassando a concessão da emissora em 16 de fevereiro de 2009. Hugo Seravalli, diretor de base do Sinterp da Bahia, disse na época que a preocupação era com os funcionários, porque a emissora não pagava o que devia nem quando estava no ar, quanto mais sem transmitir. A TV Camaçari obviamente não saiu do ar e a Polícia Federal 4 dias depois fez uma visitinha lá para fechar a estação. Que triste fim esse, né? No dia 2 de outubro de 2020, ocorreu um incêndio no prédio onde funcionou a TV Mani. O prédio estava abandonado há mais de 5 anos e olha só que fotos amedrontadoras. Provavelmente o incêndio ocorreu por conta do uso de entorpecentes. A TV Mani, que nome, hein? Apareceu em 2007 e o dono era o político Gilvan Borges. Ele comprou uma emissora que já existia e que estava instalada no Macapá. Ela retransmitia a programação de emissoras como a Play TV e um programa que chamava muita atenção deles era o Chumbo Grosso, também com o nome desse, né? E por fim acabou cedendo a sua concessão para a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Surgiu em seu lugar a TV Assembleia. Nunca seja afobado, essa é uma lição que ficou da pobre da TV Difusora de Porto Alegre. A Difusora tinha muito potencial, mas meteu os pés pelas mãos. No dia 10 de outubro de 1969, ela entrou no ar pelo canal 10 sob controle da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e chamou muita atenção de todo mundo, porque eles saíram contratando um monte de gente nova sem experiência. O mascote da Difusora era um leãozinho, que ficou na mente do povo gaúcho da época, e presta só atenção nisso. Chegou a ser líder de audiência, um mês depois da inauguração, chegou ao primeiro lugar. Em 5 meses superou as suas concorrentes, inclusive assumiu o slogan Bom Gosto em primeiro lugar. De todos, 2 pessoas se destacam, o Valmor Berges e o José Salime. A revista Intervalo publicou uma matéria paga onde afirmou que a emissora chegou a ser a mais assistida do Sul. Para o Valmor, uma das principais razões do sucesso da emissora era o know-how da sua equipe. Por conta do bom trabalho do José e do Valmor, a TV Difusora pensou alto demais e após um acordo com Paulo Machado de Carvalho com seus diretores, acabou adquirindo parte da TV Rio. E não é à toa, eles pensaram, poxa, se aqui no Rio Grande do Sul tá dando certo a emissora, por que não fazer uma rede, né? O problema é que a TV Rio era uma emissora completamente falida e com dívidas impagáveis. Eles bem que tentaram reerguê-la, compraram equipamentos, mas não deu muito certo. Segundo o livro Um País no Ar, os gaúchos mantinham contato com a Gerdau, isso justificava os investimentos, pois a Gerdau ia entrar na sociedade, mas não entrou. Resultado, o Grupo Gaúcho não conseguiu levar adiante os investimentos e a TV Rio começou a afundar. O faturamento mal dava para manter os custos operacionais e os funcionários queriam entrar na justiça, até que chegou no ponto que a emissora do Rio começou a prejudicar a Difusora. O maior acionista do Grupo Gaúcho era o Frei Antônio Guizade. Aí quando nem luz eles conseguiam pagar, passaram a TV Rio para frente. Depois a emissora acabou voltando para as mãos aí dos capuchinhos e em 1977 a TV Rio saiu do ar. E segundo depoimentos, os problemas da TV Rio impactaram diretamente a Difusora. Com dívidas a perder de vista, o Canal 10 passou a transmitir a Band e em 1980 eles venderam a eles a emissora. Hoje a Difusora é a Bandeirantes Rio Grande do Sul. E esse foi o nosso vídeo de hoje falando aqui sobre algumas emissoras que não tiveram um final muito legal. E esperamos que vocês tenham gostado. Se sim, deixe um gostei bonito aí embaixo e até o próximo vídeo.